Nós já começamos lhe fazendo uma perguntinha, que já a gente vai entrar nesse assunto. Você já teve problema com o ciático, nervo ciático? Se sim, mais de uma vez, como tratou? Como são essas dores? Hashtag correspondente médico. Estou adiantando a pergunta para você ter tempo de participar. Mas antes, doutor Fernando Gomes, tudo bem? Mais um dia juntos. Mais um dia juntos e vamos trabalhar, Elisa. Tem um monte de tema bacana para a gente conversar. Muito tema interessante, porque antes de falar do ciático, a gente tem de falar de Covid-19, porque o assunto está borbulhando em vários aspectos. O nosso primeiro tema hoje, então, é sobre a situação do coronavírus no mundo, mesmo com o início da vacinação em vários países. Já são quase 50 países. Na Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson decretou um novo confinamento nacional, pois é, um novo lockdown. O país está batendo novos recordes e chega a quase 60 mil novos casos por dia. Aí você pensa, isso é muito ou isso é pouco? Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, desde março, o nosso país passou dessa marca de 60 mil casos por dia apenas 4 vezes. E a gente está falando de um Brasilzão de 210 milhões de habitantes e de uma Inglaterra com aproximadamente 55 milhões de habitantes. Isso nos traz, então, o tamanho da gravidade. E esse não é o primeiro lockdown, não. É o terceiro lockdown na Inglaterra desde o começo da pandemia. Agora, somente os serviços essenciais estão funcionando e alunos de todos os níveis, qualquer que seja, vão voltar a ter aulas à distância. Doutor, eu já quero começar lhe perguntando a respeito da gravidade, porque quando a gente compara o Brasil com a Inglaterra, tem uma diferença muito grande, né? E a gente vê que eles já atingem esses números de mais de 60 mil casos por dia algumas vezes. Isso tem alguma relação com um vírus mais transmissível na Inglaterra? Ou uma falta de cuidado? Ou um país que recebe gente do mundo todo, tem mais circulação? Isso teria relação com o quê, o tamanho desse problema? Isa, a gente sabe que lá tem uma variante, uma cepa diferente que transmite mais do que nas outras partes do mundo. Não dá para a gente dizer que é somente isso que explicaria essa situação, mas quando a gente ouve essa notícia de um terceiro lockdown, a gente está vendo aí uma estratégia de um país que está utilizando tudo o que pode, junto com a vacinação, com as orientações de medida de controle da própria população, do comportamento do distanciamento e também o distanciamento extremo, que seria o lockdown, para controlar a situação da pandemia. Lembrando sempre que o objetivo de toda essa estratégia, por exemplo, do lockdown, é você reduzir o número de pessoas que venham a adoecer e precisar de leito de terapia intensiva e de cuidados que necessitem internação para que se dê conta de tratar todas as pessoas no seu devido momento. Veja, você não vai conseguir excluir o coronavírus e a pandemia realizando o lockdown. A gente já sabe disso, mas isso é uma estratégia para que o sistema público de saúde dê conta do recado. Para não haver o inchaço na ocupação de leitos e de todo o atendimento. E principalmente a falência do sistema, né? De repente um paciente precisa de um determinado recurso e você não tem porque já está ocupado por outros pacientes também que estão com o mesmo problema e com a mesma doença. Então você tenta colocar cada pessoa no momento para que o sistema público de saúde possa dar conta do recado. Doutor, aí vem uma dúvida nas nossas cabeças. Bom, a Inglaterra decretando lockdown. E quando a gente fala do Reino Unido, né, de toda a nação, é o primeiro local no planeta a aprovar uma vacina. A gente viu o início da vacinação com a vacina da Pfizer. Nos últimos dias, o começo também da vacinação com a de Oxford, a aprovação. Então, é uma nação que já aprovou 2 vacinas, que já começou as suas campanhas de vacinação e, mesmo assim, decretando um lockdown. Isso significa o quê? Que a vacina, então, não é aquele pote de ouro que a gente imagina ou que ainda não se deu o tempo necessário para ela fazer efeito? Significa que a gente está como se fosse numa viagem de barco, que o mar realmente está revolto e a gente está utilizando todas as possíveis opções para se manter o controle e ferramentas para se manter o controle. Então, a vacinação é um deles para garantir que a imunidade da população seja desenvolvida sem necessariamente passar pela doença. E a questão de estruturar o lockdown significa você controlar o número de casos para que você não tenha um número muito grande e que sobrepuje o que o sistema consegue oferecer como forma de tratamento. E muitas vezes pessoas que poderiam ter a sua vida preservada, utilizando todos os recursos possíveis dentro da medicina, deixariam de ter se não tivessem acesso a tudo que a gente sabe que tem de mais moderno e necessário para o tratamento de pacientes com casos mais graves. Doutor, o senhor falou a respeito da cepa que está circulando na Inglaterra, circulando ali pelo Reino Unido e que ela é mais transmissível
possível do que letal. Então, a gente vê aí os casos aumentando numa rapidez tremenda. E esse aumento de casos no Reino Unido vem, então, junto com essa circulação das chamadas variantes do novo coronavírus. Só que a gente tem de destacar mais um lugar aqui no globo, a África do Sul, que também identificou essa nova cepa e que parece, inclusive, ser ainda mais preocupante. O Ministério de Saúde da Grã-Bretanha disse que essa mutação pode ser altamente infecciosa, ou seja, como o doutor acabou de nos explicar, e ainda mais perigosa que a identificada no Reino Unido. Segundo cientistas, essa variante tem múltiplas mutações e é ainda mais infecciosa por causa da maior concentração de partículas virais. Segundo a Universidade de Oxford e a farmacêutica Biotech, as vacinas estão em testes para garantir a eficácia também contra essa cepa. Doutor, várias palavras novas para a gente tratar aqui com o senhor, hein? Eu até vou recuperar aqui o que eu acabei de dizer. Então, que essa variante tem múltiplas mutações. Cadê a parte que eu falei? Ah, bom, múltiplas mutações, isso mesmo. Como assim múltiplas mutações e em qual rapidez isso acontece? Então, nessa variante, nessa cepa sul-africana, o que foi detectado foram mutações relacionadas à produção daquela proteína chamada spike, que são aquelas espículas que existem em volta do coronavírus, que até dá um nome para ele de coronavírus de coroa, que é responsável, a estrutura essa é responsável pela infectividade do vírus. Então, ele utiliza essa estrutura que a gente pode ver aqui na ilustração aqui, para conseguir então entrar dentro da célula humana e começar a se multiplicar. Como nessa cepa foi identificado variações nessa região, se identificou que, além da questão de se infectar, existe uma possibilidade de que os casos possam ser, inclusive, mais graves. Pergunta que já está chegando aqui pela hashtag correspondente médico, hein? O José Roberto Godoy. Obrigada pela participação. Se tem dúvida também, vai no Twitter e deixa a sua. Bom dia, doutor. A nova cepa contagia mais de que modo? O que acaba acontecendo, vamos falar da cepa primeiro do Reino Unido. Tá. O que foi detectado é que ela consegue ser transmitida de uma forma mais rápida e mais, entre aspas, eficiente do que a cepa anterior. Então, mais pessoas pegariam o vírus mesmo tomando os cuidados. Então a gente pensa dessa forma. É mais fácil a sua transmissão. Então, por exemplo, na hora que eu vou tossir, espirrar ou fazer alguma coisa, eu posso distribuir ainda mais o vírus? Ou, na verdade, é quando ele chega em você que ele entra mais facilmente? Esse vírus ele tem a capacidade, essa variação de, tendo contato com a pessoa, produzir mais a doença. Tá, então é quando chega na pessoa. Mas não significa que a manifestação clínica da doença seria mais grave. Quando a gente fala dessa variação sul-africana e com essa alteração, foi identificado também que as pessoas que ficam doentes com essa cepa têm uma carga viral mais alta, apresentam um maior número de vírus circulando dentro da sua própria corrente sanguínea e dentro do seu próprio corpo, o que pode aumentar também, de uma forma significativa, a sua capacidade de transmissão. Quantas perguntas, hein, doutor? Vocês, médicos e os cientistas também, respondendo a tantos questionamentos nesse momento de pandemia, agora com essas mutações. Existe alguma maneira de brecar as mutações ou é uma coisa assim incontrolável? Assim, uma forma de brecar a mutação... Nem gosto de lhe perguntar então, isso, confesso. Assim, olha, o racional para você conseguir brecar a mutação é você tem que brecar a multiplicação do vírus. E para isso você precisa controlar a pandemia. Porque a mutação acontece dentro do corpo de uma pessoa ou de mais pessoas enquanto esse vírus está sendo multiplicado. É como se fosse uma fábrica que de repente você mudou a forma da pecinha. Uma vez que mudou essa forma e ela é viável, ela passa a ser transmitida para outras pessoas e ela ganha aí uma característica de cepa, de linhagem e pode então mudar a característica da sua transmissão e até mesmo da sua manifestação clínica. O que causa um pouco de preocupação, diferente da do Reino Unido em relação à sul-africana, é que como existe uma mudança de padrão de característica genética e manifestação dessas proteínas spike, isso pode significar que a estratégia do corpo para combater ele com a construção de anticorpos talvez precise ser diferente e coloque em xeque a possibilidade de algumas vacinas de fato funcionarem. Ou seja, então é possível que nós vejamos nos próximos dias uma reanálise, um repensar em cima da vacina. Sim, porque se você pega, Elisa, principalmente as vacinas que foram feitas baseadas no RNA mensageiro, que produz no corpo humano essa proteína para que, de uma forma prática, consiga estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e, de repente, esse alvo aqui mudou no vírus, você está produzindo um anticorpo contra algo que já não vai existir mais, porque você tem uma outra cepa que isso aqui já está
mudado, já está diferente. Então não teria uma função clínica desse anticorpo produzido. É essa pergunta que a gente ainda não tem resposta, mas que acaba incomodando e provocando a necessidade de mais pesquisas. E falando de imunização, doutor, tem um assunto, até nosso próximo tema, é um assunto curioso. Ouça só isso, a Indonésia, o país anunciou que não vai priorizar os idosos no plano de vacinação. Pois é, diferentemente de tudo aquilo que a gente tem visto no mundo. Então, qual é a explicação? Segundo as autoridades da Indonésia, o plano é vacinar primeiro os adultos que estejam em idade produtiva. O objetivo é alcançar rapidamente a chamada imunidade de rebanho e, com isso, consequentemente, recuperar a economia. A ação chamou a atenção de outros países que já começaram a campanha. O país do Sudeste Asiático vai usar a Coronavac, que eu lembro que é você, que é aquela vacina desenvolvida inclusive com o Instituto Butantan aqui em São Paulo, em parceria com a chinesa Sinovac. Doutor, chama atenção, é curioso, faz a gente questionar. É uma alternativa diferente deles, mas aí, na prática, quais são as possibilidades? Bom, o que a gente imagina é o seguinte, os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente serão vacinados também. Mas quando você faz essa opção de vacinar a população economicamente ativa, você está com um olhar diferente, você está com um olhar de querendo que, de fato, toda a produção econômica do país seja retomada como prioridade. Você vai pegar para o idoso ou para aquela pessoa que está mais debilitada e para essa você vai orientar, olha, realmente fique em casa porque a vacinação para você vai acontecer num próximo momento. E quando você vacina as pessoas que vão transitar de uma forma mais fluida, ou para o trabalho, ou até mesmo pensando em diversão ou reinserção social, você está priorizando quem de fato produz, o que a gente está falando aqui de economia, produz recursos financeiros para o país. Mas esse público não faz parte do grupo de risco. Exato. Certo? Por isso que assim, a Indonésia vai estar aí sendo observada por diversos países. Porque você pega, por exemplo, nações europeias, o próprio Estados Unidos, adotaram uma outra forma de pensar. Então não estamos nem falando aqui do tipo da vacina. A gente está falando da forma de pensar e entender como deve ser vacinada uma população visando, e o objetivo final sempre acaba sendo esse, né? Adquirir a imunidade de rebanho em primeiro lugar, para que a parte econômica do país possa ser tratada de uma forma também diferenciada e de que possa se recuperar mais rápido. Perguntinhas que estão chegando. Aliás, a gente está falando aí sobre os planos de vacinação. Quase todo mundo a gente vê um mesmo caminho, assim como aqui no Brasil. O que foi divulgado no Plano Nacional de Imunização no fim de 2020 é isso também, que no grupo de risco estão ali dentro dessa parcela que deve receber a vacina os idosos, profissionais da saúde, indígenas. Também veio o assunto da população carcerária. Então, o que a gente observa é a Indonésia fazendo algo diferente daquilo que a gente está vendo. Pergunta do James, espero ter dito certinho o seu nome, viu? Vacinas com tecnologia mais tradicional, com o vírus desativado, garantem uma eficácia melhor contra essas novas variantes? Ou ainda não podemos afirmar isso? Essa pergunta é algo que é extremamente interessante que o James fez. Porque olha só, Elisa, se você cria uma vacina que ela tem um alvo muito específico, e a gente está falando aqui de RNA mensageiro e relacionado a uma determinada proteína específica, ok? Você pode ter uma eficiência muito grande desde que esse alvo não mude. Se você mudou o alvo, não adianta você ter a melhor arma com a melhor mira possível, a mira é outra. Então, uma vacina, vamos falar da velha guarda, a gente já brincou com isso, né? Panela velha, que usa o vírus atenuado, que não pega só um aspecto dele, mas algo geral, que pode fazer com que o sistema imunológico reconheça estruturas diferentes e produza anticorpos de uma forma diferente, talvez ela tenha realmente a possibilidade de ser melhor nesse aspecto, mesmo que existam pequenas mutações que possam, inclusive, ser importantes, como a gente falou dessa, relacionada com a infectividade dentro das células, ela pode ter uma taxa de sucesso ainda maior. Hashtag correspondente médico. Vamos falar do ciático, gente? O que já tem de comentário aqui sobre o nervo ciático é uma loucura, ou seja, é muita gente que vive com essas dores, que devem ser terríveis. E nos últimos dias, nós vimos inclusive o Vaticano informar que o Papa Francisco não ia participar de algumas celebrações do fim de ano porque estava com muitas dores. Eles informaram que era localizado no lado direito, que se o Papa aparecesse seria sentado e não em pé. Até chamou a atenção que ele apareceu em pé, inclusive conseguiu suportar a dor ou estava ali à base de algum medicamento forte, porque todo mundo que tem problemas no ciático fala que é terrível. Ele chegou, inclusive, a cancelar a participação de algumas missas. Então, antes da gente falar mais sobre esse tema, vamos ouvir um especialista. O nervo ciático é o maior nervo que nós temos no corpo humano.
Ele é formado na pelve, na região lombosacra de L4 e S3, passando pelo glúteo, piriforme e seguindo até os pés. A dor é causada por uma compressão, que pode ocorrer na coluna, por uma hérnia de disco, um desgaste, um pinçamento da raiz do nervo, ou no músculo piriforme, onde o músculo ocorre uma compressão, o músculo é localizado entre os glúteos, uma região mais profunda, causando dormência, formigamento, é uma dor intensa, que muitas vezes é importante o diagnóstico médico, para que ele possa entrar com anti-inflamatório, analgésico e seguindo o tratamento com a fisioterapia. A explicação do nosso entrevistado. Já temos aqui, inclusive, uma arte, né, doutor? Para quem não sabe ou nunca sofreu dessa dor, possa compreender melhor. Ciatalgia, dor no nervo ciático, lombociatalgia, são os nomes que a gente dá para esse tipo de problema que é muito comum dentro até da mesma especialidade, da neurocirurgia ou então da ortopedia, que envolve o seguinte: o nervo ciático é formado pela conjunção de raízes que saem da região da coluna vertebral, na porção mais baixa, lombar e sacral, que se une e é responsável pela inervação da perna, inclusive responsável por movimentação dos pés e também pela sensibilidade da parte posterior da coxa, pela parte superior e inferior do pé. Quando existe uma compressão, e geralmente isso é mais comum, por uma hérnia de disco lombar, por exemplo, o nervo ficando apertado, apesar do problema ser localizado em uma região, como estou apontando aqui, ele pode trazer para a gente a informação de que toda a perna está doendo, inclusive com alteração de reflexo e, em alguns casos, com perda da força motora para fazer a dorsiflexão do pé ou até mesmo a extensão do pé. Então, é uma dor que, de fato, ela não existe na perna, mas ela é sentida na perna, porque é uma questão elétrica relacionada com a transmissão do próprio impulso elétrico ao nervo, que, comprimido, provoca essa sensação. Que, Elisa, vou te falar, muitas vezes a pessoa deixa de trabalhar, deixa de ter uma vida normal, porque a dor é muito intensa e extremamente desagradável. Doutor Fernando, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Elisa, e até breve, pessoal. Obrigada a você que mandou tantas mensagens neste que foi mais um Correspondente Médico.